E aí, pessoal, tudo bem? Nós vamos continuar então com a nossa aula de Segundo Reinado, que é a parte 2. Vamos falar um pouquinho agora a respeito da questão da mão de obra. Primeiramente, então, mão de obra utilizada no Brasil desde o período da colonização, mão de obra escrava africana. A Inglaterra, desde o início do século XIX, começa a pressionar o governo brasileiro para acabar com a escravidão aqui no nosso território, ou pelo menos com o tráfico. E pressiona o governo brasileiro já na nossa independência. Um dos fatores utilizados como barganha para reconhecer a nossa independência foi o fato do governo brasileiro ter se comprometido a, no prazo de até 3 anos, criar uma lei que iria acabar então com o tráfico negreiro aqui no nosso território. O Brasil não acaba com o tráfico, então passou-se os 3 anos, a Inglaterra começa a pressionar o Brasil e o Brasil cria uma lei, em 1831, que diz o seguinte, que o tráfico ele se torna ilegal no Brasil. Beleza, então perante a Inglaterra, que era a nossa principal parceira econômica, principalmente na concessão de empréstimos, o Brasil era dependente da Inglaterra, o governo brasileiro tenta livrar a cara em relação aos ingleses. Opa, peraí, ó, criei uma lei, agora o tráfico então ele é ilegal. Só que a questão é, houve fiscalização? Não. Os navios negreiros continuavam vindo e vendendo normalmente nos portos brasileiros. Diante disso, o que a Inglaterra faz? Ela toma uma atitude em que ela própria vai combater o tráfico. Nossa, mas os ingleses eram bonzinhos, né? Eles defendiam a liberdade. Você pode considerar por esse lado sim, mas tinha também um interesse econômico. A Inglaterra ela tinha o seguinte pensamento. O escravo ele não recebe. Se ele não recebe, ele não compra. Se ele não compra, a Inglaterra não vende para eles. Ou seja, para ampliar o seu mercado consumidor, era necessário que todos tivessem trabalho assalariado. E isso ia contra o preceito da escravidão. Então a Inglaterra ela começa a combater e ela cria essa lei, a lei Aberdeen, né? Bill Aberdeen. Bill significa lei. Através dessa lei, ela diz, a Inglaterra ela começa então a perseguir e a fiscalizar o Oceano Atlântico, a perseguir navios negreiros pelo Oceano Atlântico. Então ela diz o seguinte: se encontrasse qualquer navio negreiro navegando pelo Oceano Atlântico, e os oficiais teriam autorização para abordar esse navio, confiscar a carga e prender os seus tripulantes. Com isso, muitos traficantes começam a ficar com medo de trazer escravos para o Brasil ou outras regiões. E o que acontece? Qual é a consequência imediata dessa lei em que a Inglaterra começa a fiscalizar, a combater o tráfico? Vai diminuir a quantidade de escravos que vêm para o Brasil. Diminuindo a quantidade, o preço, o custo do escravo aumentou. E aí os brasileiros, os proprietários de terras, eles começam a buscar alternativas. E uma delas foi o que o senador Vergueiro fez. Em 1847, ele traz a primeira leva de imigrantes europeus. Por que ele trouxe isso? Para substituir os escravos, estava ficando muito caros por conta da lei Bill Aberdeen, ou seja, dessa fiscalização da Inglaterra, houve um aumento no custo do escravo, então vamos optar pelos imigrantes. Existia um outro interesse também em trazer-se os imigrantes. É o que nós chamamos de darwinismo social. O que é isso? É você pegar a teoria da evolução das espécies e você condicionar isso ao desenvolvimento econômico ou desenvolvimento tecnológico. Como a Europa era a região do planeta com maior desenvolvimento tecnológico por conta da Revolução Industrial, começou-se a defender a ideia de que o branco ele era superior, ele era mais desenvolvido, mais evoluído do que o negro. Se o branco é mais desenvolvido, ele tem o direito de explorar o negro. Ou seja, ele era uma raça superior, a raça branca era superior à raça negra. Gente, isso daqui é um pensamento do século XIX. E, infelizmente, tem pessoas que acreditam nisso até hoje. Tá? Então isso é o darwinismo social. Então quando o senador Vergueiro ele traz os imigrantes, ele já está combatendo 2 problemas no Brasil. Primeiro, o aumento do custo da escravidão e também uma tentativa de você trazer o branco para o Brasil. Você queria branquear
a população brasileira. Se eu estou trazendo mais brancos, significa que eu vou desenvolver o território. Um amigo pessoal de Dom Pedro II, o Conde de Gobineau, ele escreveu um livro, teve aqui no Brasil, escreveu um livro sobre o problema da economia brasileira. E ela atrelou o subdesenvolvimento brasileiro à questão da população. Ele dizia que o Brasil nunca se tornaria um país desenvolvido por conta da maior parte da população ser composta por negros e mestiços. Uma outra coisa interessante. Então vamos lá. A Inglaterra começa a combater o tráfico. Em 1847 começa as primeiras experiências de trazer imigrantes europeus. Depois disso é que o Brasil vai e cria em 1850 a Lei Eusébio de Queiroz. Essa lei ela vai dizer o seguinte, que agora sim o tráfico negreiro ele é criminalmente taxado, ou seja, é crime. Você pode ir preso se fizer o tráfico. Então nós temos o fim do tráfico negreiro oficialmente no Brasil em 1850. Somente após o aumento do custo da mão de obra e os brasileiros percebendo que era possível trazer os imigrantes, ou seja, substituir o trabalho do negro aqui no nosso território. Acabou com a escravidão no Brasil? Não. Acabou apenas com o tráfico. Ou seja, o comércio de escravos dentro do próprio território nacional continuava. Os imigrantes que vieram para cá, nós vamos ter vários grupos, principalmente italianos, alemães, espanhóis e japoneses, que vão ser a maior quantidade de pessoas que vieram para cá. Italianos e alemães, lembrando que esse período do século XIX, é o período da formação da Itália e da Alemanha e da unificação dos reinos, que vão dar origem à Itália e à Alemanha. Então vai ser um processo militar, um processo que vai envolver então mortes, batalhas. Então as pessoas acabam fugindo e vêm para o Brasil com o sentimento de desenvolver, de enriquecer, de tentar uma vida nova aqui. Só que os brasileiros, eles queriam que os italianos viessem comprasse terra aqui no Brasil, que se tornassem proprietários? Não. Qual era o interesse dos brasileiros nos brancos? Clarear a nossa população e substituir a mão de obra negra. Para isso, o que o governo fez? Ele criou uma lei, também em 1850, chamada Lei de Terras, que vai dificultar a compra, na verdade, dificultar o acesso à terra. Você não mais vai tomar posse da terra, você teria que comprá-la e registrá-la. A grande questão é, os imigrantes que vinham para o Brasil, eles já vinham devendo. Eles vinham devendo a passagem do navio, depois eles iam trabalhar na fazenda, eles ficavam devendo o aluguel, a parte do consumo, a subsistência dele era tudo custeada pelo dono da fazenda. Chegava na hora de dividir o lucro, eles acabavam ficando devendo, então eles ficavam presos à terra. Tá? Não era uma escravidão, mas acabavam ficando presos à terra por conta disso. Ou seja, o Brasil com a lei de terras, o que ele faz? Ele garante o uso dos imigrantes como mão de obra. Os brancos vêm para cá e são utilizados como mão de obra no nosso território. Existem relatos até mesmo de castigo físico, que os brasileiros estavam acostumados a lidar com escravos. Quando vem o branco livre, os brasileiros não estavam acostumados com isso. Então tem muitos relatos de que os brancos acabavam sendo quase que escravizados aqui no nosso território. A abolição da escravidão. Esse é um tema bem interessante também e já faz parte da crise do Segundo Reinado. Ou seja, nós vamos ter três aspectos interessantes que vão decretar a crise do Segundo Reinado. Um vai ser a questão abolicionista, que é o fim da escravidão. O outro vai ser a questão militar e também a questão religiosa. A abolição. O pensamento abolicionista vai ser um movimento social aqui no Brasil, principalmente da classe média urbana. Ou seja, advogados, médicos, jornalistas, pessoas que iam estudar na Europa, entravam em contato com esse pensamento da liberdade, esse pensamento iluminista, regressavam para o Brasil e começavam então a divulgar essas ideias. Só que qual que era o problema? O problema é que a elite política do Brasil era a elite proprietária de terras. Quem eram os políticos, deputados, senadores? Eram as pessoas que tinham terras e escravos. Então eles não iriam fazer uma lei que iria prejudicar a eles próprios. Então o que eles começam a fazer?
A partir de 1845, quando a Inglaterra começa a perseguir o tráfico, eles já pensam o seguinte: opa, peraí, a abolição ela é uma coisa iminente, ela vai acontecer. Vamos fazer dessa abolição um processo lento e gradual. Ou seja, vamos acabar com a escravidão? Vamos. Só que aos poucos, sem que isso gerasse algum tipo de prejuízo para eles, que eram as pessoas responsáveis por criar as próprias leis aqui no Brasil. E nós vamos ter algumas leis de caráter abolicionista. Nós vimos a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que acaba com o tráfico, não poderia mais entrar novos escravos no Brasil. E nós vamos ter aqui duas outras leis. A Lei do Ventre Livre, que vai dizer que as crianças, filhas de escravos, a partir dessa data, seriam consideradas livres, e a Lei dos Sexagenários, que daria liberdade aos escravos com mais de 65 anos de idade. São leis de caráter abolicionista. Só que aqui nós devemos fazer uma crítica bem interessante. A Lei do Ventre Livre, ela dizia o seguinte: a criança que nascesse, filha de escravos, a partir dessa data, ou seja, a partir de 1871, ela se tornaria livre mais para frente, na fase adulta. Porque até os 9 anos de idade, essa criança ela tinha o direito e o dever de ficar junto da mãe, que era escrava. Então ela vai ficar na fazenda, vai ficar ele ajudando nas atividades dentro da fazenda até os 9 anos de idade. Aos 9 anos de idade, quando completava 9 anos, o fazendeiro podia tomar uma decisão. Ou ele mantinha essa criança trabalhando para ele até os 21 para pagar a sua alforria, ou seja, a criança dos 9 a 21 trabalhava para o fazendeiro em troca de quando chegasse aos 21 anos ele fosse livre, ou então ele poderia vender essa criança para o governo brasileiro, que pagaria 600 mil réis por essa criança. O fazendeiro ganharia dinheiro, ou seja, seria indenizado pela alforria dessa criança. Só que o governo brasileiro não fazia isso à toa. Essa criança deveria trabalhar para o governo até completar os 21 anos de idade, ou seja, de todo jeito ele pagaria, ele continuaria trabalhando e compraria a sua alforria e continuaria trabalhando na fazenda. Tá? Então, ou seja, ele continuava defendendo a garantia da mão de obra nas fazendas brasileiras. E uma das leis mais perversas, na minha opinião, foi a Lei dos Sexagenários. Quando a gente olha, nossa, decretou livre, que beleza, né? Um escravo com 65 anos de idade vai ser livre, olha que maravilha, né? Gente, a expectativa de vida de um escravo no Brasil era de 30 anos. Eram raros os escravos que chegavam a 65 anos de idade. E vamos ser sinceros, um escravo que chegasse aos 65 anos de idade, ele ia ter uma capacidade produtiva alta? Não. Então, quando você liberta esse negro de 65 anos de idade, você está livrando o fazendeiro do peso morto. Você está livrando o fazendeiro de ter que alimentar alguém que não vai te dar um retorno em trabalho. Então, essa foi uma das maiores maldades feitas já no Brasil. Foi a Lei dos Sexagenários. Então, é importante a gente olhar com esse olhar. Um negro com 65 anos de idade que se tornava livre, ele ia fazer o que para poder sobreviver? E nós temos a Lei Áurea. A Lei Áurea também existe uma crítica. Primeiro passo, ótimo, Princesa Isabel fez uma coisa maravilhosa que foi decretar o fim da escravidão no Brasil. Só que a questão é, 2 pontos. Primeiramente, a forma como ela fez a Lei Áurea, de acabar de uma vez por todas, sem indenizar os fazendeiros, isso vai gerar uma pressão política muito grande, porque os fazendeiros se sentiram prejudicados, ou seja, eu perdi dinheiro, eles haviam investido dinheiro nos escravos e do nada eles perderam esse dinheiro porque o escravo se tornou livre, ou seja, eles perderam essas mercadorias, então eles vão se opor ao governo, ao regime monárquico e vão apoiar a proclamação da República. E um outro detalhe, a Lei Áurea, ela decreta o fim da escravidão. Ela em nenhum momento garante a inserção do negro na sociedade. O negro continua sendo marginalizado aqui no Brasil. Vai ficar tendo que trabalhar nos piores empregos, recebendo pouco, morando em lugares inapropriados, péssimas condições de vida, de saúde e assim por diante. Ou seja, esse é o que nós chamamos de racismo à brasileira.
Não existe mais a escravidão. Só que o negro sempre foi mantido à margem. O negro sempre foi discriminado aqui no nosso território. Lembra que eu falei para vocês das outras questões que levou à crise? A outra questão vai ser chamada de questão religiosa. Vai ser a cisão, uma ruptura entre igreja e Estado. Durante o primeiro e o segundo reinado, nós vamos ter a união entre o Estado e a igreja, através de 2 documentos. Um era chamado de padroado, que era no qual o imperador ele tinha o direito de nomear os religiosos. Na verdade, ele indicava: morreu um bispo, vai ser necessário nomear um outro bispo. Então, o imperador do Brasil indicava para o Papa e o Papa geralmente aceitava. Nomeava aquele nome, aquela pessoa como sucessora do bispo naquela região. E nós vamos ter também o beneplácito. O que é isso? Qualquer lei, qualquer determinação, qualquer bula papal, qualquer documento papal só passa a ser seguido no Brasil caso o imperador autorizasse. Então, ou seja, nós temos ali um poder muito grande do imperador em relação à igreja. E por que a igreja aceitava isso? Em troca, o Estado defendia como religião oficial o catolicismo, a exclusividade de culto apenas para a religião católica aqui no Brasil. E aí nós vamos ter um probleminha. Em 1864, o Papa Pio IX ele começa a perseguir uma ordem religiosa chamada de maçonaria. Aqui no Brasil, essa determinação ela deveria ter sido aprovada pelo imperador, só que o imperador não aceita. Diz que aqui no Brasil a maçonaria não vai ser perseguida, principalmente porque muitos maçons eram os políticos brasileiros, faziam parte da elite brasileira. Então o imperador não aceita isso. Só que 2 bispos, o bispo de Olinda e o bispo do Pará, começa a perseguir. Então começa a proibir que esses maçons, as pessoas que ele sabia que eram maçons, proíbe de frequentar as missas, de comungar, começa a fazer essa perseguição. O que o imperador faz? Manda prender esses 2 bispos e condena eles a trabalho forçado, para deixar bem claro, quem manda no Brasil é o imperador. Só que isso gera um mal-estar muito grande. A própria Igreja Católica rompe nesse sentido com o Império Brasileiro. E quando há todo o processo da proclamação da República, a Igreja ela se mantém afastada, ela não interfere, por conta que a relação entre Igreja e Estado fica ali meio que magoada por conta disso, mesmo Dom Pedro II tendo libertado os 2 bispos depois. E a questão militar. Para falar da questão militar, nós deveríamos falar da Guerra do Paraguai, só que ficaria muito extenso. Então eu estou sugerindo para vocês um documentário do History Channel que fala sobre a Guerra do Paraguai. É muito bom esse documentário, tá? E o que ele tem a ver? O que a Guerra do Paraguai tem a ver com a questão militar? O exército brasileiro, até a Guerra do Paraguai, ele não tinha tanto prestígio. Na verdade, você vai ter a Guarda Nacional, que era formada pelos proprietários de terras, né? Eles tinham ali seus grupos, as suas milícias armadas nas regiões. E você tem a figura do Exército Brasileiro. E com a Guerra do Paraguai, o Exército ele ganha prestígio. Afinal de contas, o Exército passa a ser visto como um grande herói nacional. Nossa, nós livramos o Brasil do malvado Paraguai que queria conquistar uma parte do nosso território. Então isso dá maior visibilidade, dá maior prestígio para o Exército. E com isso, o que os oficiais do Exército começam a fazer? Eles começam então a querer melhores salários, querer ter ascensão dentro da carreira. E a estrutura administrativa do Brasil, a estrutura monárquica, acabava que deixava sempre o Exército de lado. O que vai acontecer? Com esse pensamento de que o Exército deveria ser mais valorizado, alguns militares eles vão se mostrar simpatizantes de um pensamento chamado positivismo. Vai ser um pensamento que vai defender principalmente a questão da república, um pensamento que surge na Europa com o pensamento republicano. Então alguns oficiais começam a defender então a proclamação da república. E com isso
com o exército ganhando prestígio, então ele começa a ter o apoio, a simpatia de alguns setores da sociedade e principalmente um setor importante, os proprietários de terras e escravos, que foram prejudicados com a Lei Áurea, começam então a apoiar a proclamação da República, começam a apoiar o exército, porque precisaria do exército do lado. Você não faz uma revolução, você não faz uma grande transformação no país se você não tiver do seu lado o quê? O exército, o braço armado do Estado. Então a oligarquia brasileira se aproxima do exército e com isso nós temos uma mudança, que é a proclamação da República. A proclamação da República foi feita, liderada por Deodoro da Fonseca, o Marechal Deodoro da Fonseca, que proclama então a República Brasileira no dia 15 de novembro de 1889. Aqui é interessante nós vermos o seguinte: o que mudou com a República? Nada. Vai mudar apenas o sistema de governo. Que a República ela vai se tornar presidencialista ao invés de uma monarquia. Para a maior parte da população não mudou nada. Os negros continuam sendo deixados de lado. Pobre continua sendo pobre. Ou seja, basicamente a estrutura econômica, a estrutura social no Brasil não altera em nada. Tanto é que a proclamação da República ela foi um movimento que para alguns foi visto até com certa estranheza. Porque eles viram toda aquela movimentação militar na praça do Rio de Janeiro e muitos ali nem sabiam o que estava acontecendo ali. Tá? Então, existe até um livro do Murilo de Alencastre que diz o seguinte, que são os bestializados da República, ou seja, que a população assistiu aquilo ali bestializada, nem sabia o que estava acontecendo e depois foram saber que houve uma mudança da monarquia para a República aqui no Brasil. Pessoal, então a respeito do segundo reinado é isso. Na nossa próxima aula nós vamos estudar a respeito da República, Primeira República ou chamada também de República Velha.